Então, continuando os trabalhos da sessão do dia 9 de fevereiro de 2021, são das 14 horas, vamos fazer o julgamento dos processos referente à recorrente ad lim, terceirização em serviços, do conselheiro Clécio, itens como relator, itens 29 a 34. Depois a gente volta para a 34, não, a 33. A gente volta para a sequência normal da pauta. Vamos iniciar pelo 29, então, Cláudio. Bem, presidente, eu agradeço a inversão. Bom, caso aqui, eu antecipo, né, que estou propondo uma diligência. Eu acho que o caso é relativamente simples. Como o voto é curto, presidente, eu vou ler aqui e a gente depois faz o debate, se necessário. Então, trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da RJ, que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte. Em resumo, o processo versa sobre pedido de compensação transmitido por meio da DECOMP de final 7717, na qual a contribuinte indicada acima pleiteia o reconhecimento de crédito no valor de R$ 377.895, oriundo de saldo negativo de contribuição social sobre o lucro, apurado no exercício de 2011, no calendário de 2010. Solicita ainda a compensação do suposto crédito do débito impostor. O parecer fiscal de folhas explica que o saldo negativo de CSL, que a empresa alega ser titular, teria sido gerado de retenções efetuadas por terceiros. Diz ainda o parecer que na ficha 17 da DIPJ, de folhas tais, o saldo negativo informado pela empresa foi de 377, inteiramente decorrente de retenções na fonte. O valor informado na DIPJ foi confrontado com as DIFs de folhas tais, chegando-se ao valor de 361.445 de retenções, o qual foi reconhecido como crédito recorrente. O despacho decisório de folhas acompanhou o parecer citado, reconhecendo, portanto, 361 mil. A empresa ingressou com a manifestação de inconformidade de folha, sustentando, em resumo, que, revendo seus lançamentos, certificou-se de que o valor correto do seu crédito seria 374.813, e não os valores informados na DIPJ e DECOM. Apesar disso, não retificou nenhuma das declarações. A DRJ manteve o despacho decisório, considerando, em síntese, que a empresa não comprovou o crédito 374.813 por meio do, abre aspas, respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado mediante ato normativo baixado pela administração tributária. Além disso, considerou que, abre aspas, somente pode ser compensada a CSL que tenha correspondência com as receitas integrantes da base de cálculo da contribuição devida no ano calendário. Fecha aspas. Acrescentou que a empresa não teria juntado os mencionados comprovantes de retenção e que notas fiscais não constituem documento hábil para comprovar o alegado direito creditório. A empresa interpôs recurso voluntário, reiterando os mesmos fundamentos da manifestação de inconformidade. Esse é o relatório, presidente. Não sei se precisa de algum esclarecimento. Bem? Não. Podemos ir para a sua proposta. Eu estou admitindo o recurso, atende os requisitos, e aqui, então, eu vou direto aqui para o ponto. Bom, de acordo com a DECOMP, o crédito soma 377.895, tendo sido reconhecido pelo despacho decisório montante de 361 mil, com base nas DIFs de folhas. O contribuinte alega que, revendo seus lançamentos, o crédito correto seria 374.813. Assim, com base nas provas dos autos, é incontroverso o crédito 361.445, apurado pela administração tributária com os DIRFs, deixando como controvertido o valor correspondente à diferença entre o montante confirmado pela Fazenda e o revisto pelo contribuinte. Para a solução adequada da controvérsia, seria necessário analisar se os valores retidos nas notas fiscais anexas, em conjunto com as DIRFs, lançamentos contábeis da empresa e outros documentos que comprovassem com precisão os valores retidos. Em que pese a recorrente não ter anexado os lançamentos contábeis e extratos bancários que comprovassem os valores líquidos recebidos das fontes pagadoras, o contexto probatório
constante dos autos recomenda que, para se ter certeza sobre o direito creditório da empresa, será necessário, neste caso, diligenciar-se sobre as provas mencionadas. Ressalta-se que a empresa se esforçou para comprovar o seu direito creditório, juntando as notas fiscais do período em que foram realizadas as retenções. Ocorre que a DRJ não analisou essa documentação, que poderia ensejar diligências sobre a escrituração contábil da empresa ou sobre os valores efetivamente recebidos das fontes pagadoras. Além disso, não esclareceu a decisão recorrida quais provas poderiam comprovar o direito creditório da empresa dentro do necessário pela administração tributária, razão pela qual permite que, mesmo na fase recursal, sejam realizadas diligências com a juntada de documentação complementar que permita chegar-se a conclusões mais certas sobre o pleito da contribuinte. Nesse sentido, convém reproduzir o enunciado da súmula CARF número 143, a esclarecer que a prova da retenção de tributo não depende exclusivamente das DIRFs, o que, por dedução lógica, permite concluir que o direito creditório, nesse caso, é demonstrado pelo conjunto dos fatos devidamente comprovados. E aí eu reproduzo aqui o enunciado da súmula. Diante do exposto, com base no artigo 18 do decreto 7235, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem adote as seguintes providências. Letra A, intimar a recorrente para, em prazo razoável, juntar aos autos dos livros Razão e Diário referentes ao período. Os extratos bancários do período em que constem os recebimentos de valores líquidos das fontes pagadoras, sejam analisadas as notas fiscais juntadas e conciliadas com as dívidas, elaboração de parecer referente à análise da documentação apresentada, indicando o valor do crédito efetivamente apurado, após intimar a recorrente para manifestar-se no prazo de 30 dias, com ou sem a documentação juntada, devolver-se o processo a essa instância para a continuação do julgamento. Aqui, presidente, é só para deixar evidente, o problema aqui é o seguinte, as DIRFs foram juntadas ao processo por ocasião do despacho decisório pela própria Receita. E aí o que acontece? O contribuinte na manifestação de inconformidade, ele junta uma quantidade expressiva de notas fiscais do período de 2010, dizendo, olha, eu fui descontado na fonte. A DRJ dá um solene desprezo para as notas fiscais, não analisa as notas fiscais e alega na decisão que o contribuinte teria que ter juntado as dívidas. Ora, as dívidas já estavam lá, desde o despacho decisório, por iniciativa da própria administração tributária. Então, nesse caso aqui, como ele juntou as notas fiscais do período, e eu até olhei essas notas fiscais, a maioria delas, ou todas elas, consta lá que houve desconto de CSL, e é do período, eu entendi aqui que, para que a gente possa ter certeza, nesse caso, sobre esses valores que o contribuinte alega que ser o seu crédito, 374 mil, seria necessária uma diligência. Esse tal contexto factual aí está claro para todo mundo. Sim. Fala, Flávio. Não, porque a grande questão aqui é que a DRJ partiu daquela premissa que é só um informe, né? Se ela não falou mais nada, ela grifa, inclusive, somente o informe. Eu concordo com até por isso. Oi, Paulo. Não, concordando com o que o Flávio está falando, eu fui olhar a decisão e só no último parágrafo é que eles falam as notas fiscais não comprovam, mas assim, a premissa da decisão, o fundamento da decisão é que tem que ser o informe de rendimento, né? Não é nem a DIF, Cleucio, é o informe de rendimento, na verdade. E aí eu acho que assim, a decisão não deveria ser por diligência, mas sim aquela decisão de afastar esse fundamento e devolver o processo para julgamento pela DRJ. Porque aí sim, ele vai poder criticar, né, propriamente as provas, porque eu acho que só aquela única linha ali, eu acho que não é suficiente, porque aquilo ali foi mais um reforço final para o fundamento dela. Né? Então, ela vai precisar criticar as provas apresentadas pela contribuinte, e aí ela vai ter direito de apresentar outras provas que a DRJ aponte como sendo nossas cabíveis. Né? Gustavo.
Som, Gustavo. Eu concordo com o Paulinho. Eu acho que seria sim o caso. Aliás, em casos tais, a gente tem aplicado esse tipo de decisão, né? Sempre que é o caso da súmula 143. Mas vamos lá. O acórdão, ele, em missa vênia, é simplérrimo, né? A DRJ não tece quase que consideração alguma. Ela simplesmente fala que teria que se comprovar por informe de rendimento e que teria que haver a comprovação de que aquelas receitas compuseram a base de cálculo da CCE. Sem dizer mais absolutamente nada. O risco da gente mandar para ela, informe de rendimento não é suficiente, ela vai falar, tá bom, mas nota fiscal também não. Ponto. E aí sobe de novo o embrólio para a gente. Então, assim, eu me pergunto se dá para resolver de imediato. Já que a gente não vai mandar para a unidade de origem, vai mandar para a DRJ. Da unidade de origem? Não entendi. Só não entendi. Não, só porque, no caso de se reconhecer que a DRJ não poderia levantar esse óbice, aqui, diferente de algumas outras decisões que a gente usualmente toma, a gente vai devolver para a DRJ e não para a unidade de origem. Então, assim, insisto, a chance da gente devolver para a DRJ, ela virar, tá, o comprovante não aceita outras coisas, mas a nota fiscal não é suficiente, não. Tchau. Pois é, você está propondo manter a diligência, é isso? Sim. Por uma questão de prática mesmo, uma questão prática operacional. Sim. Ricardo, depois Fabiana. Eu não sei se o Paulo observou, mas eu vejo aqui uma quantidade enorme de notas, mas também, se já viram o tamanho da manifestação de inconformidade, são 2 páginas e o contribuinte não faz nenhum tipo de totalização dos valores ou algum tipo de vinculação entre as notas e o crédito que ele pretende. Ele simplesmente junta esse monte de nota e diz que o crédito dele é de 374, salvo o melhor juízo. Eu não sei se eu estou pecando aqui nessa análise. É isso mesmo. Então, não sei se a DRJ não estaria também, não sei, eu não vi o conteúdo do acordo da DRJ, mas esperar que a DRJ faça esses cálculos todos, o contribuinte não faz nenhum demonstrativo do crédito dele, porque a gente sabe que essas notas fiscais têm uma série de retenções, né? Ok. Fabiana? Não, eu ia mencionar isso. Já tive um caso semelhante que eu planilhei as notas, né, no julgamento do recurso, já que a gente tem a súmula dizendo que outros documentos comprovam, e a gente tem esses documentos. Eu não sei se nesse caso especificamente teria como fazer isso. Eu já planilhei nota e dei provimento, por reconhecer. É uma diferença que não é tão grande, eu não sei se tem como fazer isso nesse caso, essa era a minha pergunta. Mas para mim, Fabiano, a nota, porque ele pode ter recebido o valor bruto sem retenção, por exemplo. Então, a nota... Sim, não tem outro... Eu concordo com o Cleusa, a nota por si só ela não comprova a retenção. Não tem como... Nesse caso, não tem como vincular com a documentação. Não, a gente não sabe quanto que ele recebeu. Sim. 4.356. Não dá. 62, né? Não, e se não tem a escrituração para comparar também o que foi recebido, não... Andréia, depois Gustavo. O que me incomoda nessa história toda é que o contribuinte, ele ficou sabendo que os documentos dele não foram suficientes. Tudo bem, a DRJ pode não ter embasado muito bem, pode ter um monte de problemas, mas no recurso ele não traz nada de novo, ele não apresenta nenhum documento, ele não tenta demonstrar nada, ele só fala que, eu já apresentei. E realmente nota fiscal sozinho não é suficiente. Né? Não seria, para baixar a diligência, nesse caso específico, não seria permitir que ele fizesse prova posterior, ele já não teve tempo para isso, não trouxe nada, não falou nada, não sei. Eu acho meio estranho isso. Gustavo tinha pedido, baixou, Gustavo? Para variar, apertei esse botão sem querer, foi bom. Tá. Eu não vi aqui, eu não sei que página que está a manifestação do contribuinte, mas o que me preocupa é, de fato, assim, até não veria problema de mandar para a unidade se ele tivesse só juntado as notas,
Se ele demonstrasse o crédito, foi reconhecido isso, eu tenho retenção aqui reconhecida dessas empresas, e estou indicando aqui, não foi reconhecida essa parte. Na verdade, tem que fazer toda uma auditoria para ele, para chegar à diferença de 10 mil que ele está pleiteando a mais. Assim, e essa é a minha dificuldade. O contribuinte precisa deduzir e apontar onde é que reside essa diferença não reconhecida. Não basta juntar um caminhão de notas e dizer, olha, está aqui, meu crédito. Né? Até porque a discussão está em torno de 10 mil, ele tinha que ir no ponto essencial da discussão. Não sei. Como eu disse, eu não sei qual é a folha porque eu não vi nenhum nome de manifestação de inconformidade aqui na. Não, eu vi aqui, presidente, tá? É o que o Ricardo relatou mesmo. A folha que é? A folha da manifestação? Está aí nomeada, 199. É bem singelo, presidente. A manifestação de inconformidade é bem singela mesmo. 199 a 201. Ela veio depois dos documentos. Não veio. Que geralmente vem. Demonstração de cálculo, mas eu achei que a decisão da DRJ poderia ter considerado as notas. Né? Mas nem considera. Então, ela podia ter dito tudo isso, né? Inclusive, esse aspecto, que ele precisa demonstrar onde é que está a diferença dele. Né? Mas tem esse problema que o Gustavo aponta. Se mandar para lá, chance de voltar mesmo a bola mais ou menos do mesmo tamanho é grande. Como é que você formulou os quesitos aí? Presidente, eu propus que a unidade de origem time o contribuinte para juntar as demonstrações contábeis, porque, de fato, só as notas fiscais, isso é insuficiente. Acrescentei essa questão dos extratos bancários, mas não sei o que a turma acha, né, para poder demonstrar os valores líquidos que ele efetivamente recebeu. Quer dizer, fazer o que ele tinha que ter feito. Esse ponto o Ricardo tem razão, né, cara? Numa manifestação de conformidade, mas a DRJ fez uma decisão muito superficial, por isso que me levou a propor a diligência, né? Porque se fosse uma decisão substanciosa, analítica, acho que era o caso negar provimento. Não deu nenhuma orientação, fez uma decisão também de 2 folhas e disse que as notas fiscais não servem. Né? Então, eu estou fazendo esses quesitos, para que a gente possa ter certeza aqui e até instigar o contribuinte a demonstrar efetivamente o seu crédito, de forma... eu acho que se for o caso da diligência, teria que mandar ele apresentar quais são os créditos que estão faltando. Ele não pode jogar na mão da fiscalização tudo, já tem a maior parte reconhecida, que ele indique de qual, dentro do universo de notas, do que foi reconhecido, o que ele considera aqui, e apresentar a comprovação, me parece seria... Não sei, nós vamos planilhar essas... Gustavo. Fechado de novo. Eu sugeriria, presidente, até nesse sentido, ok, pode ser solicitado ao contribuinte para fazer essa prova, não tem problema algum, até acho que seria despindo a manifestação da autoridade fiscal, mas intimar para trazer, aliás, seria prudente pedir à autoridade fiscal para ela, inclusive, validar as cópias do Razão e do diário que porventura for trazido, mas de qualquer forma, por exemplo, ele pede para trazer extratos bancários, honestamente, eu acho isso necessário. Seja analisar as notas fiscais juntadas, conciliadas com o DIRF, não, com a DIRF não, teria que ser com os livros. Então, na hora dele fazer o contribuinte pode fazer esse cruzamento, ele vai lá, nota fiscal de página tal, lançamento página tal do Razão, valor bruto página tal, valor líquido página tal. Né? E aí, mais embaixo, aí sim, solicitar a unidade de origem que confirma a autenticidade dos livros trazidos. Eu acho que seria mais nesse sentido. Até porque a premissa do Cléus é de que as notas fiscais seriam, sim, documentos válidos, só que não isoladamente. Então, eu teria que comprovar o registro da receita nos livros, e essa receita decorre das notas fiscais. Então, seria nota fiscal
A página do Razão, valor bruto, valor líquido. Não sei se vocês concordam. Eu não vejo, assim, um maior problema do pedir o extrato em si, mas é interessante essa sua proposta da forma de demonstração. A minha preocupação é, nós estamos tratando de uma ordem de grandeza aí de R$10 mil num total pleiteado de 370. E ele está trazendo todos os documentos como se tivesse comprovado tudo e demonstrar tudo. Eu não sei se os clientes dele são diversificados ou não, mas acho que cabia identificar, dentro do que não foi reconhecido, o que ele traz de comprovação, né? Eu acho que essa é uma questão, até para diminuir o trabalho até de exame, né? Para demonstrar a diferença, né? Eu concordo, acho que tem que demonstrar a diferença. Por que é mais do que foi reconhecido? Sim, por que foi reconhecido, o que falta reconhecer? Esse é um ponto essencial, ele tem que demonstrar. Dentro do que foi reconhecido, né, do que já foi reconhecido pelo despacho. E, além disso, deixar claro que a nota fiscal sozinha não é suficiente. Né? Isso, aí pode até fazer esse detalhamento esse detalhamento dele, demonstrando, né, indicando o registro contábil no Razão e diário, né, e tanto do valor reconhecido a título de valor bruto e valor líquido, né, a comprovação de que foi recebido pelo valor líquido, né, registrado contabilmente. Acho que seria o indicativo. O que você acha, Cláudio? Não, sem problemas. Eu faço esse ajuste aqui. Acho que é perfeitamente viável. Eu não sei se vai colher os votos, presidente, se prevalece a... Se houver um consenso aí da conversão, não? Paulo mudou aí? Não, Paulo quer devolver para 10 jogos. Eu queria devolver, mas eu quero mudar, inclusive, com relação a isso. Eu estava olhando, além da manifestação de conformidade, né, que o Ricardo falou, o recurso voluntário, o contribuinte, assim, tudo bem, a DRJ, praticamente todo o voto dela é fundamentado só nessa questão de que somente os informes de rendimento seriam os elementos hábeis, né? Mas no final, no último parágrafo, de qualquer forma, ela diz aquela questão de que as notas fiscais não são elementos de prova. E aí o contribuinte no recurso voluntário, a única coisa que ele diz é, as notas fiscais provam sim. Então, paciência. Acho que ele não por toda essa questão, né, que o presidente destacou, que assim, é um crédito pequeno, uma diferença pequena, ele não faz o mínimo esforço, ele jogou 4.300 notas lá no colo do julgador, e aí descobre aí onde está a diferença, onde está a prova dessa diferença. Então, assim, ele não faz o mínimo esforço para comprovar, de fato, onde estaria esse crédito adicional dele. Tá? Então, eu voto por negar provimento. Ok. Gustavo? Eu também acho que o contribuinte não fez esforço nenhum, mas a DRJ também fez esforço nenhum para apontar para o contribuinte que outra prova que tinha que trazer. Né? Nós já julgamos casos idênticos em que a gente determinou, eu acho que tecnicamente o correto seria devolver a bola para a DRJ. Mas é aquilo que eu coloquei, do ponto de vista prático vai dar na mesma, a DRJ vai virar e vai repetir o que ela falou, só não vai falar que informe de rendimento é o único. Só isso. Assim, eu acho que nós vamos perder um tempo para fazer um voto que no final das contas não tem efeito prático algum. Eu, por uma questão de economia processual aqui, eu vou acompanhar o relato. Ricardo? Eu peço vênia ao Cléus aí, porque eu já deixei claro aqui na turma que esses casos de compensação têm uma tendência muito grande a concordar com a necessidade de comprovar via diligência a existência do crédito, mas tem que ter um mínimo, né? E aí o Paulo falou também, né? Não tem, o contribuinte não pode sair juntando 4.000, se fossem 3, 4, 5, 10 notas, vá lá. Mas juntar 4.000 e sei lá quantas notas falaram aí, e não fazer um mínimo demonstrativo, uma mínima explicação, isso aí até mesmo em situações que não tem a ver com compensação, eu não costumo acatar esse tipo de prova. Então eu acompanho a divergência para pegar provimento. Claro.
Presidente, eu acompanho a diligência. Esses pequenos ajustes que o Cleuso já se prontificou a fazer, mas eu acompanho sim. Okay. Andréa? Conforme a minha fala anterior, eu também acho muito estranho o contribuinte não ter feito nada para poder demonstrar. Ele simplesmente repete o argumento dele. Eu acompanho a divergência também. Fabiana? Eu acompanho o relator. Acompanha o relator. Como é que está a votação? 4-3. Está pensando. Você votar da qualidade, presidente. 4-3. Vou acompanhar pela diligência aí. Pelo acordo muito raso. O contribuinte foi raso, mas o acórdão da DRJ, aliás, não gosto de fazer críticas ao trabalho alheio, mas essa turma aqui da DRJ, dessa DRJ particularmente, tem alguns votos muito rasos. Tem que dizer isso, mas é muito raso. Bem, então vamos, por maioria, converter em diligência, vencidos Paulo, Andréa e Ricardo, que negavam o provimento. Você faz os ajustes aí, Cláudio, nessa linha escolhida, né? Qualquer dúvida, você compartilha com a gente te ajuda aí a arredondar os detalhes também. Presidente. Oi. O mundo tá caindo aqui, tem muita chuva. Eu nem sei nem como é que eu tô aqui até agora, que a internet tá funcionando, que eu tô com luz. Mas eu só tô dando um alerta que se eu sumir, mas tá chovendo demais. Se você sumir, a gente põe você como ausente temporário. Mas é só para fazer o alerta aí. Perfeito. Vamos para o próximo, presidente? Vamos à frente. Bem, então, o próximo é o item 30, né, da pauta. Presidente, esse aqui também estou propondo diligência. Ele é parecido com o anterior, mas aqui a diferença é a seguinte. Deixa eu ver se eu lembro aqui rapidamente desse caso. A contribuinte pleiteia um crédito de 91 mil, né, em 69, saldo negativo de CSL, a mesma coisa, o período é 2009, segundo trimestre de 2009. Despacho decisório. Assim, aqui, presidente, é o seguinte, eu posso até já resumir, já ver aqui qual é o caso, e por que eu estou propondo diligência também aqui. Aqui é o seguinte, o contribuinte informou na DIPJ um crédito de 77.108, né, que está aí. Na DECOMP, ele indicou 91.069. A Receita, quando analisou as DIRFs, chegou a um valor de 89.980 de retenções. Mas aí, o despacho decisório entendeu que deveria prevalecer o valor indicado na DIPJ, 77 mil, embora tivessem reconhecido 89 mil de retenções. E aqui é a mesma coisa, o contribuinte junta aquele conjunto grande de notas fiscais. Eu estou propondo diligência na medida em que a DRF entendeu que foram retidos 89 mil, né, nas notas fiscais. Então, o valor da DIPJ não deve prevalecer. Se ela verificou que tem 89 mil de retenções, a gente tem que diligenciar para saber se, de fato, esses 89 mil procedem ou não. Então, por isso que eu estou propondo diligência aqui nesse caso também. Não sei se deu para entender aí. Eu confesso que eu não entendi. Não sei se... Eu estou olhando aqui, ela declarou na DIPJ 77 mil. É isso. Aí a DRF entendeu que 89 mil foram... Manual, né? Que limitou a 77 mil. Desculpa aí. Pode repetir, que eu não te ouvi. Sim, é um despacho decisório manual, é exatamente isso que você falou.
Só que na DIPJ foi declarado 77 mil. O fiscal reconheceu por meio de DIRF 89 mil, só que ele limitou o valor a 77 mil, que foi o valor indicado na DIPJ. É isso, né? Isso mesmo. Fala, Flávio. Posso estar enganado aqui no que eu vou falar, mas nesse caso acho que diverge um pouquinho, o Cleus. Eu concordo com o André, eu vi que o despacho decisório de fato foi isso, ele pega o que está na DPJ, e aí o último parágrafo, na verdade o penúltimo parágrafo, de item 16, da DRJ, ele deixa claro, acresce a contribuinte a data da entrega da manifestação, que ocorreu em 19 de 2 de 2004, ainda poderia ter retificado o DPJ, providência que poderia ter sido adotada, o que não foi feito até julho de 2015. Então, ele retificou ou não o DPJ para chegar nesses 89? Aí essa era a minha pergunta. Ele não retificou nunca, era isso que eu ia perguntar. Não retificou, mas esses 89, quem chegou a esse valor foi a própria Receita. Ok, mas ele declarou errado, né? Não foi... Você está sem som. Oi? Não. É só DIF isso daí, Cláudio. Não significa que ele levou... Se ele na DIPJ ele coloca só em 77, a premissa é que ele só considerou receitas correspondentes àquelas 77. Aí, né, ele teria que mostrar, não, desculpa, eu errei aqui, eu considerei as receitas e me equivoquei na retenção. Né? Para mim, o ponto aqui é a DIPJ, Cleus. Ele não retificou a DIPJ, a fiscalização viu o crédito, mas reconheceu o que ele pediu. Na verdade, ele pediu 77, os quebrados lá, e eu acho que vai ser. 91. Ele pediu 91. Ele pediu 91. Ele declarou a DIPJ menos. 89. Não, quando eu falo ele pediu nada em PJ, tem um erro. E ele viu esse erro desde o início e ele não fez nada. A gente, quantos processos que a gente pega que a pessoa retifica as declarações posteriores? Assim. Gustavo, queria falar, Gustavo? Nesse caso, só lembrar, Cléus, que você tem uma diferença, cara, porque, primeiro que eu tenho uma premissa que o DIPJ é necessário para verificação de saldo negativo. Eu falei isso no último voto. E é lá que você informa a composição do saldo. Se ele pode levar, não é raro, inclusive naquele outro processo meu, a própria Receita verificou um valor de retenção superior ao informado no DIPJ. É porque ele simplesmente pode não levar isso até um ajuste, por algum motivo ou por outro. Então, se a premissa é de que o Receita, na verdade, eu errei na DIPJ, isso tinha que fazer parte da causa de pedido dele, tinha que ter declinado essa informação. Ou, não retifiquei minha DIPJ, não, mas aqui, está errado lá, tá? Está aqui comprovado que, na verdade, eu tive retenções a mais nesse período e que essas retenções compuseram a minha receita, etc. Até segunda ordem, me parece que não se dá o trabalho de fazer esse tipo de disposição. Então, o problema aqui não seria de melhor instrução. A gente faz essa proposta, ele estaria inovando a própria causa de pedido dele. Acho que aí é um pouco mais profundo o problema. Parece até que ele fala que ele errou na manifestação aqui, pelo que o Clécio coloca no relatório, mas ele teria que demonstrar que errou onde errou e que ofereceu que esses valores, né? E que incluiu, porque a DRJ faz essa crítica, né, de que, a princípio, se você só colocou 77, você só considerou as receitas correspondentes a esses 77. E sobre isso ele não fala nada, né? Aqui acho que a situação prática é um pouco diferente, viu, Cláudio? Cabia a ele demonstrar essa divergência. Cabia a ele trazer os elementos do erro na declaração, o que quer que seja nesse caso. E até pelo relatório do Cléus, o que ela falou? Não, eu verifiquei aqui que é 91 mil, mas como vocês já reconheceram 89? Me dá 89 aí. Foi isso que ele fez ao fim das contas. Não, eu acho que é muito parecido com o caso anterior, né? Até o Ricardo levantou, e com muita propriedade, que o contribuinte fez uma manifestação de inconformidade muito simples e o recurso também. Aqui é a mesma coisa. Os argumentos deles são muito simplórios, né? No entanto, o que me levou a propor a diligência foi o fato de que as retenções que foram detectadas pela Receita são no montante
inferior ao que ele informou na DECOMP, porém superior ao que está na DIPJ. Então, daria oportunidade do contribuinte, até por conta da verdade material, se chegar efetivamente no valor correto do crédito dele. Então, foi esse o ponto de partida. Parece muito parecido com o caso anterior. Ele também, no outro caso, ele não fez nenhuma prova robusta. E a decisão é a mesmíssima, né, da DRJ, né? Vocês perceberam que é a mesma coisa, só mudam os valores. É bem superficial a decisão da DRJ. Vou dar uma olhada na decisão. O parágrafo 16 da decisão, para mim, ela é muito igual a outra, presidente, mas o parágrafo 16, para mim, que traz o apontamento que ele não... Mas ela fala... 16 ou 14? 16. O 14... O 14 ele fala dessa questão de que o que ele informou na DIPJ era o 77 e tal. E presume-se que ele ofereceu a tributação proporcionalmente. Que é o que o Paulo falou, né? Que é o que o Paulo, exatamente o que o Paulo colocou. Essa assim, a decisão, Cláudio, é bastante superficial também, um pouco, bem econômica, vamos dizer, mas nesse caso, pelo menos, apontou-se os fundamentos aí para considerar os valores, e porque aí ele não precisaria nem entrar no mérito das notas fiscais nesse caso. Ele tinha outro fundamento para decidir que era suficiente, né? Eu acho que aí dá uma diferença em relação à anterior. Fala, André. Então, uma coisa que me chama a atenção nesse processo não é nem a discussão dessas provas, é a discussão entre a diferença das retenções contidas na DIRF e o que ele pediu na DIPJ. Assim, se tivesse sido oferecida a tributação, se tivesse ficado comprovado que o valor total dos 89, né, acho que é isso, foi oferecida a tributação, eu entendo que deveria ser reconhecido os 89. Para mim não está claro nos autos se os 89 foi oferecida a tributação. Mas eu acredito também que pela DIPJ dá para ver. A DIPJ está nos autos, Cleus? Porque ali tem as receitas declaradas, né? Eu não consegui encontrar aqui ainda. Porque na DIPJ normalmente tem as receitas declaradas. Mas como é que você vai associar os valores? Eu associo normalmente pelo total, Matosinho. Porque eu entendo que ele pode ter... Qual a natureza dessa receita? Uma coisa é a receita financeira, que às vezes é específica. Entendi. Não sei. Não dá para saber a natureza, né? E também ele não indicou quais que seriam as notas fiscais que não foram consideradas, né? Tem isso também. Não, e as notas fiscais, o Cléus mesmo fala, gente, as notas fiscais são de outro período, até para comparar com o caso anterior, a própria documentação que o contribuinte traz não tem nada a ver com o caso. Difícil. Esse caso é isso mesmo. Nesse caso, há um erro com relação ao período, né? Ele não junta de outro período? Mas não é possível. Mas, presidente, o que me levou a abrir para diligência foi exatamente o fato de terem verificado 89 mil de retenções. Mas o que você vai verificar na diligência? Bom, teria que fazer a mesma providência que a gente fez no caso anterior, né? Intimá-lo para que ele comprove. Mas aí é diferente, né? Porque aí ele não trouxe a prova de nada, ele só trouxe a alegação. A prova dele não se presta nesse caso. O único argumento que o contraponto dele, o contraponto que ele deveria fazer a decisão recorrida era exatamente de que essa receita foi tributada e que ele tem, tudo bem, ele diz, então me dá aí o 89 que vocês já reconheceram, que eu já demonstrei aqui, eu tenho a receita declarada desse valor. Era o que ele tinha que dizer. Se ele não disse isso, aí fica difícil, né? O presidente Fabiana quer falar há vários minutos, já está com raiva já está mudando os conceitos acerca de você. Eu até já baixei a mão, mas obrigada, presidente, que gentil. Não, eu ia reforçar isso, que eu acho que a situação é distinta nesse caso, e acho que é o que o Paulo abordou, e tem até, se não me engano, a súmula fala isso. Tem que ter a comprovação do oferecimento à tributação, e o só fato deles terem reconhecido os 89 não pressupõe isso. Isso a gente vê pela DIPJ,
que ele não retificou. Então, se tivesse oferecido a tributação esse valor integral para justificar os 89, eu acho que ele teria com certeza informado isso. Então, ele está naquela se colar, colou, né, já que vocês reconheceram, mas eu não estou comprovando que eu tributei essa integralidade, me dá igual. Mas me parece que falta uma prova essencial. Eu acho que não é caso de diligência, que não é o mesmo caso do anterior. Ok, gente, nós estamos no limite para causa do pessoal do apoio, tem até as 18 horas. Vamos colher esses votos aqui, que eu acho que está bem debatido. Paulo. Voto por negar provimento. Gustavo. Com a divergência, presidente. Ricardo. Com divergência. Flávio. Com a divergência, presidente. Andréa. Com a divergência. Fabiana. Com a divergência. Eu também com a divergência. Então, por maioria, negar provimento, tem sido o relator que propunha a realização de diligência. Quem é que pode fazer esse voto? Paulo disse que está com um programa aí, está meio acumulado, Paulo. Fazer esse voto, André? Certo? Designar a André, então, para relatora do voto vencedor. Então, só para registrar, antes de suspender a gravação, então, o item 30, por maioria, negado provimento ao recurso, vencido o conselheiro relator, designada a conselheira Andréa, para redigir o voto vencedor. Fazer uma Diligência, né, presidente? É que o relator votava pela diligência, isso. Pode suspender a gravação, por favor, Janaína.